Galera, fazendo aqui o segundo vídeo aqui sobre o tema do seguinte: por que Jesus não é o Messias? Tá? O que acontece? Eu estou fazendo vídeos de apenas 30 minutos, tá? E eu vou só aqui acabar, né, de desmistificar o primeiro vídeo que eu tinha feito lá do porquê Jesus não é o Messias, tá? Então, retornando aqui sobre essa situação da qual eu estava falando, ao término do primeiro vídeo, ocorre o seguinte, como eu já estava relatando, né? Se Maria não é da casta de Davi, e nem o Espírito Santo é da casta de Davi, obviamente Jesus não é da casta de Davi. Os criadores do Novo Testamento até tentaram, né, colocar ali um tal de José como se fosse da casta de Davi, na verdade. Quando você vai pegar ali a genealogia ali, né, vai estar lá, né, José, tá, tu vai chegar até a descendência lá, não vai, de Davi? Então, quem que criou essa história aí, não é? Foram os criadores do Novo Testamento, que já inventaram que um tal de José, né, seria da casta do rei Davi. Mas isso não se prova, não existe prova nenhuma disso aí. E detalhe, a própria lenda cristã não fala que Jesus nasceu da concepção de Maria e de José. Não, em nenhum momento a Bíblia fala isso aí. A Bíblia deixa bem claro que José é apenas o padrasto de Jesus, não pai. Padrasto, então não é pai legítimo. E o sistema de casta tem que ser sanguíneo. Todo mundo que lê a Bíblia sabe muito bem que o sistema de casta tem que ser ali. O suposto Messias, que até hoje lá, né, os judeus ainda estão esperando vir, né, porque eles sabem que Jesus não é Messias nem aqui nem na China, né? Então, esse suposto Messias, ele tem que ser filho legítimo de alguém que é da casta desse tal Davi aí. Não sendo, né, a Bíblia deixa bem claro isso, quer dizer, a igreja católica primitiva, ela deu um tiro no próprio pé quando quis criar esse conceito, né, de que o suposto Jesus lá não nasceu por pecado, porque ele não foi concedido ali carnalmente, tal. Meu, isso aí deram um tiro no próprio pé, porque, cara, se Jesus não foi concedido carnalmente, né, então ele não é filho de José nenhum, cara. A Bíblia deixa bem claro isso. Se ele é filho só de Maria, e Maria não é da casta de Davi, e do Espírito Santo, e o Espírito Santo também não é da casta de Davi, então, meu amigo, não tem o que vocês reclamarem comigo. Vão reclamar lá de quem criou o Novo Testamento. Ó, como eu ia dizendo aqui, vou até ler aqui um versículo mais abaixo aqui. Olha só. Eu estava falando até sobre Mateus, né, para vocês entenderem que o próprio Jesus aqui, e nem ele mesmo admite que é filho de Davi. Nem ele mesmo assume que é da casta de Davi. E agora também, gente, não é o Hélio. Agora é o próprio Jesus aqui falando. Então, se vocês tiverem que reclamar do porquê que Jesus não é filho de Davi, não venham perguntar para mim. Pergunta para o seu Jesus aí, né? Não é vocês que oram para ele. Vocês chegam a falar até que Deus fala com vocês, né? Respondem suas orações, né? Então é o seguinte, oram aí para o Jesus de vocês aí. Pergunte para Jesus, Senhor, por que o Senhor falou que você não é filho de Davi, né? Porque aqui, se você for lá no livro de Mateus, Mateus 22, tá? Versículo 41, a gente vai ler aqui do versículo 41 até o versículo 46, tá? Vamos fazer essa leitura aqui comigo, junto comigo, ó. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo, né? Do Cristo aqui é o seguinte, porque o nome não é Jesus Cristo, não, o nome é só Jesus. Cristo aqui quer dizer o seguinte, né? Ungido, o Messias, é isso aí mais ou menos, tá? Então o que acontece aqui é o seguinte, o que vocês pensam do Cristo? Então Jesus não estava perguntando o que os fariseus achavam sobre ele mesmo, né? Estavam perguntando o que eles acham do Cristo, ou seja, do Messias que ainda há de vir, né? O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Aí eles responderam assim, né? Os fariseus, né, responderam para Jesus, né? De Davi. Ou seja, todo mundo sabe ali, né, segundo o Velho Testamento, que o Messias teria que ser, sim, filho de Davi, da casta, né, de alguém que é da casta de Davi. Jesus perguntou de novo para eles: então, como é que Davi, pelo Espírito,
chama o Cristo de Senhor, dizendo: Disse, ó Senhor, ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Deus? Jesus está falando ali para eles, ó. Se eu sou o Senhor, Jesus está se colocando ali como Senhor, como Deus. Se eu sou o Senhor, como que poderia Davi chamar seu filho de Senhor? Ou seja, eu não sou filho de Davi. Se eu fosse filho de Davi, Davi não me chamaria de Senhor. Como pode um pai chamar o filho de Senhor? Vocês estão entendendo? Então não é eu que estou falando, cara. A própria Bíblia que está falando. Portanto, se Davi o chama de Senhor, versículo 45, tá? Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Versículo 46. E ninguém podia lhe responder uma palavra. A partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Ou seja, o próprio Jesus aqui está falando: eu não sou filho de Davi. Eu não sou filho de Davi. Eu não sou da casta de Davi. Está aqui, ó. Portanto, se Davi, ó, versículo 45 de Mateus 22. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma só palavra. Jesus mesmo está falando: eu não sou filho de Davi. Tá? Só para dar um final nisso tudo, para acabar com essa ideia idiota, tá? De que Isaías 53 estava lá falando sobre Jesus. Vamos só terminar aqui. Eu fiz aqui um texto outrora, já faz muito tempo isso, eu acho que até uns 2 anos, né? Eu fiz esse texto aqui e eu gostaria de estar aqui compartilhando esse texto que eu mesmo fiz aqui com vocês, tá ok? É rápido, não é uma coisa muito grande não, tá? Então é o seguinte, primeiro eu vou ler aqui o seguinte, eu vou dissecar aqui Isaías 53 para vocês aqui rapidinho, tá? Não da versão hebraica, tá? A versão hebraica eu já provei no primeiro vídeo que eu postei acerca desse mesmo respeito, que em nenhum momento ali da Bíblia hebraica mesmo, ela está falando sobre Jesus, mas sim sobre Israel, o povo de Israel, tá? Agora, esse texto aqui, eu fiz de uma Bíblia qualquer, porque ninguém mesmo usa. Poucas pessoas usam a Bíblia traduzida direto do hebraico mesmo, então qualquer tradução é de vocês aí, tá? João Ferreira de Almeida, qualquer porcaria que vocês tiverem aí, vai estar escrito isso aqui que eu vou estar lendo para vocês, tá? Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. E nós reputávamos por aflito, ferido, Deus é oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e vai continuando aqui o versículo, né? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Né? Mas ele não abriu a boca, pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, feridos por causa de nossas transgressões, do meio do povo? Né? E deram-lhe a sepultura como os ímpios, e com o rico a sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, e nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Tá? Agora, para muitos que acham que essa passagem de Isaías 53 está falando aqui acerca de Jesus, eu vou deixar claro o seguinte aqui. Vamos fazer agora uma análise, realmente, dissecar versículo por versículo aqui. Tá? Essa passagem possui centenas de contradições e incoerências. Vamos analisar o que está escrito com muita atenção e ver se realmente faz sentido, tá? Vamos lá agora. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas
enfermidades e carregou as nossas dores. Se isso aqui estivesse falando de Jesus, é uma mentira, se tivesse a ver com Jesus. Porque, mentira deslavada, mentira absurda e verificável, pois o mundo está repleto de enfermidades e dores. Nenhum Jesus carregou as enfermidades e as dores do mundo. Agora, outro versículo aqui. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Outra contradição, pois também está escrito que o justo não pagará pelo pecado do ímpio. Aquele que pecar, esse pagará. Fica bem claro que, se Jesus fosse justo, não poderia pagar pelo pecado alheio. Sem contar que ninguém pediu para Jesus algum pagar por nossas transgressões. Eu, particularmente, não pedi. Até porque não concordo com um justo pagar pelo meu erro. Isso é imoral. Se eu erro, eu tenho que pagar pelo meu erro. Eu tenho que pagar. Se eu erro, eu tenho que pagar pelo meu erro. Só um grande filho da puta, né, pode achar justo um justo, no caso de Jesus, se fosse justo, né? E se realmente toda essa história tivesse ocorrido, né? Só um grande filho da puta pode achar justo um justo pagar pelo erro do outro, né? Aí aqui também vai estar escrito o seguinte, deixa eu só continuar aqui, o castigo, deu uma travadinha, o castigo estava com ele, pelas suas mãos fomos feridos, o castigo que nos traz a paz estava com ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Outra mentira, porque o mundo está repleto de doenças. Não existe uma população sarada no mundo. Então, obviamente, nada aqui no Isaías 53 estaria falando sobre Jesus. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Outra mentira, pois segundo os próprios versículos afirmam que abriu a boca pra caralho. Chegou a dizer, pai, por que me abandonaste e tal. Então, não tem nada a ver aqui, Isaías 53, com a lenda aqui de Jesus, né? Nem houve engano em sua boca. Outra mentira, se enganou pra caralho. Disse que voltaria naquela geração, né? Há 2000 anos atrás. Nunca voltou, né? E tem idiota esperando por essa volta até hoje. Então, mentiroso, né? Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Bom, se todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, isso eu até concordo. Eu concordo porque, tipo assim, o Deus lá de Israel, ele só pensa em esmagar as pessoas, né? Não é verdade? Qualquer pessoa que lê a Bíblia lá com seriedade, com honestidade, sem a hipocrisia do você tem que ver o contexto, essa parte está mal traduzida. Não. Se a pessoa for sincera e honesta e ler realmente lá a Bíblia, vai ver que esse Deus da Bíblia é um grande filho da puta, é um assassino, é um ciumento. Cara, o cara quer ser toda hora endeusado, meu. Qual ser que quer ser toda hora endeusado? É um ser de amor? Não, cara. Não é. É uma pessoa maníaca. É um ser muito narcisista, né? Então, voltando aqui, e nisso eu concordo, porque como disse em outro comentário, e provo dentro da própria Bíblia, né, o tal Jesus por ele mesmo, segundo a mesma mitologia, ele não tinha escolhido vir à Terra, né? O próprio contexto de João 6,38 fala isso, João 6,38, pois eu desci do céu, mas não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, tipo assim, Jesus está falando, cara, eu não desci aqui por mim mesmo, por mim eu quero que vocês se fodam. É isso que está falando aqui. Como que é aqui? Jesus por ele mesmo não viria se fuder aqui na terra. Veio porque, segundo a mesma mitologia, ele não tinha escolha. Ou obedecia à vontade de Deus, ou Deus o assassinaria, assim como tal Deus faz com todos que não fazem o que ele ordena. Nos relatos bíblicos, isso fica bem claro. Por isso, não existe livre-arbítrio, né? Existem ameaças no que tange o Deus da mitologia hebraica. Então, você vê todo o contexto ali da mitologia hebraica todinha, com esse Deus não tem boi não, gente. Ou vocês fazem lá o que ele manda, ou então ele te assassina. Tem até aquele caso engraçado, né, de Onã, né? Esse deusinho aqui queria que Onã gozasse dentro lá da buceta da sua cunhada. Se vocês não conhecem a Bíblia toda, a favor, estudar lá a Bíblia, tá? E Onã não queria engravidar sua cunhada. Aí o que Onã fazia então? Transava com a sua cunhada lá, e como ele não queria ter filho com ela, ele simplesmente jogava o sêmen no chão. Só que Deus queria que Onã fosse lá e engravidasse a sua cunhada. Deus que queria isso, hein? Como Onã nunca queria fazer isso, né, de engravidar sua própria cunhada, Deus foi lá e matou Onã. Então, ou seja, com esse Deus não tem boi. Ou você faz o que ele manda,
ou ele simplesmente mata geral, assassina, independente de quem seja, né? E o próprio João 6,38 está falando aqui, ó, pô, eu não desci por minha causa não, eu desci pelo Pai que me enviou. Ou seja, imagina se essa historinha toda fosse verdade, né? Se existisse mesmo esse Deus aqui, se existisse esse Jesusinho aí, imagina, Jesus aí já sabendo como que é o perfil do pai dele, tu vai me desobedecer, Jesus, tu não tá fazendo o que eu tô mandando? O que queria acontecer com Jesus se não obedecesse lá? O pai dele lá, um ser que mata qualquer um se não obedecê-lo. Porra, tá na cara, né, meu, que iria acontecer com Jesus, né? Ou seja, o Antigo Testamento, já agora só para terminar aqui, tá? O Antigo Testamento já existia antes do Novo Testamento, isso é notório. O que os criadores do Novo Testamento fez foi muito simples. Imagina lá os criadores do Novo Testamento. Imagina eles lá tentando criar um novo livrinho. Oh, o que diz aí o Velho Testamento? Ah, cara, o Velho Testamento aqui tá falando isso aí. Ah, tá bom. Então escreve outra história como se o que previa o Velho Testamento estaria se realizando agora. Entenderam, gente? É assim que foi criado o Novo Testamento. Ó, o que prediz o Velho Testamento aí? Ah, prediz assim, que vai vir um Messias aí. Porra, mas esse Messias vai vir quando? Ah, a gente não sabe, porque, porra, meu, os caras estão falando que esse Messias vai vir aí já, caralho, já tem 400 anos, 300 anos que tá falando que vai vir um Messias, nunca vem. Tá, então é o seguinte, vamos criar um Messias aí pra essa raça aí. Vamos colocar, vamos inventar uma historinha pra dizer que o que estava escrito aí tá se realizando agora. É isso aí. Aí criaram o Novo Testamento. Pronto, então criaram a farsa neotestamentária, porém repleta de contradições e incoerências, assim como o Velho Testamento. Ou seja, tu tem que ser burro, cara. Tu tem que ser idiota para acreditar em porra de Bíblia. Cara, é só tu começar a analisar qual povo criou esse Deus aí. Olha o povo que criou esse Deus, cara. Olha como esses filhos da puta são. Olha aí o Talibã aí, ó. Fresquinho na nossa memória aí, ó. Tu vai pra esses países aí, Afeganistão, Irã, Iraque, a puta que eu pariu. Olha a moral, olha a ética desses caras aí, cara. Esses caras só querem guerra, só querem matar uns aos outros, cara. Essa raça aí que criou esse Deus do Velho Testamento, cara. Por isso que o Deus aqui do Velho Testamento, ele mesmo fala assim, ó, porque eu sou um Deus ciumento, não é? Por que ciúme? Tu acha que um Deus, cara, ia ter ciúmes? Olha só, cara, chega a ser contraditório. Uma das cartas de Paulo lá para Coríntios fala o quê? O amor não é ciumento. Olha isso, cara. Se o amor não é ciumento e esse próprio Deus assume ser ciumento, é porque esse Deus não é fonte de amor, gente. Acordem para a vida. E Jesus também, cara, é outra criatura criada para o quê? Para sustentar a ideia da qual ia vir um Messias. Só que como os criadores do Novo Testamento, né, eles não tinham toda a mensagem do Velho Testamento, eles criaram essas bizarrices. É por isso que o Novo Testamento é cheio de contradição. Se os criadores do Novo Testamento soubessem lá no Velho Testamento, né, que o Messias deveria ser da casta do rei Davi, eles nunca iam criar essa historinha aí, balela aí, que Jesus é filho de uma tal de Maria com um tal de um Espírito Santo. Não, porque sendo assim, então o Jesus não é descendente de Davi porra nenhuma. Ou seja, eles não conheciam de fato muito bem essas histórias quando criaram o Novo Testamento. Se soubessem, teriam feito melhor, teriam a farsa, ia pelo menos ter sido um pouco assim melhor elaborada, né? Mas é muito mal elaborada, né? Até porque a Torá prediz lá, o Messias, ele ia vir para a terra, tá? Não ia ser Deus nenhum, tá? Ia ser um homem normal, tá? Ele ia tirar o povo judeu do jugo ali do Império Romano, tá? As 12 tribos iam se reunir, né? E jamais haveria guerra no mundo. Tá lá, é só vocês lerem. Isso aconteceu com o suposto Messias aqui, criado aqui por Roma? Nunca aconteceu, do contrário. Foi depois do cristianismo que piorou. Aí é que as guerras não cessaram mesmo. Porque aí é mais uma nova religião para guerrear com outras religiões. Aí você tem aí, né, a Santa Inquisição, né? Aí você tem aí guerras aí infinitas aí de cristãos contra muçulmanos, muçulmanos contra judeus, judeus contra cristãos, né? A gente teve toda essa história imunda do cristianismo aí, né? Matando muçulmano, muçulmano matando cristãos. Ou seja,
Como que esse cara ia ser o Messias, se a própria Torá prediz que o Messias, ele ia vir, ia reunir as 12 tribos e não mais iria ter guerra no mundo, gente. Acordem para a realidade. Jesus veio aí há 2000 anos atrás, não é isso que o Novo Testamento aí diz? E cadê? Reuniu as 12 tribos? Não. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, cristão. Aonde que no Velho Testamento afirma categoricamente que o Messias, ele seria um Deus? Aonde? Aonde que no Velho Testamento afirma categoricamente que esse Deus ia tomar uma surra do caralho de simples seres humanos, tá? E que ele ia ficar de voltar naquela mesma geração e depois, por mais de 2000 anos, nunca mais ia dar a cara? Me falam aí, me mostram na Bíblia onde está escrito isso? Porque segundo o Novo Testamento, tudo isso ocorreu com Jesus. Então, esse é o Messias? Não é o Messias, gente. Acordam para a realidade. Galera, vou encerrando então o vídeo por aqui, tá? O vídeo teve que ficar muito prolongado aí, porque não teria como eu fazer todas essas observações em um único vídeo só de meia hora, então teve que extrapolar, por isso que eu dividi ele aí em duas partes, tá ok? E eu gostaria de mandar um abraço a todos aí que andam acompanhando o meu trabalho. Não quero também que vocês acreditem no que simplesmente eu estou falando, não, eu faço questão que vocês peguem suas bíblias, tá? Leiam lá, para isso eu deixo o capítulo, eu deixo o versículo, tá? Porque quem está com a mentira aqui não sou eu, tá? Eu tenho plena convicção disso, tenho certeza absoluta. Quem está mentindo aqui, com certeza, não são os ateus, tá ok? E detalhe, se algum Deus existisse, prestem muita atenção, se algum Deus existisse, ele simplesmente apareceria para todos os povos da terra em tempo real. Agora, se você me disser que o seu Deus não pode fazer isso, então, novamente, quem está afirmando categoricamente que tal Deus não é onipotente é você mesmo, porque você está falando para mim que tem coisas que ele não pode fazer, tá ok? Gente, um abraço, galera, fui!